Boa noite a todos. E antes de começar esse relato, eu peço a vocês que dêem um like se gostarem do vídeo. E também se inscreva no canal para receber novos relatos todas as semanas. Agora então, vamos para a história de hoje, que é do Senhor Manuel. Isso aconteceu com ele na cidade de Santa Maria da Serra, que fica no estado de São Paulo. E nessa época, que foi no ano de 2014, o Senhor Manuel tinha 51 anos. E tudo começa assim. Eu moro em uma cidade bem pequena, mas nesse local é uma região de muitas matas ao redor, pois tem por perto da minha vila uma represa gigantesca, que é a de Santa Maria da Serra. E na parte da noite, nesse lugar onde eu vivo, é bem escuro e assustador. E para já falar do meu relato, é que eu faço alguns serviços de reparos de pequenos barcos de pesca, que o pessoal que tem grana me contrata para fazer esses tipos de manutenções. E com isso, certa vez, um conhecido meu me mandou eu arrumar o seu barquinho. E nisso eu fui até a casa desse sujeito, e por ali eu fiquei fazendo os reparos. E isso foi até na parte da noite. E eu vendo que dava para terminar esse serviço nesse dia mesmo, fiquei até próximo da meia-noite. E logo que eu terminei o reparo nesse tal barco, acertei o pagamento com o meu amigo. E a seguir recolhi os meus pertences, que era uma bolsa de ferramenta. E peguei o meu caminho para voltar para a minha casa. Com isso, eu logo entrei em uma estrada de terra e fiquei andando bem perto da represa. E por onde eu passava, eu via poucos carros circulando pela rua. Mas apesar do lugar em que eu estava andando era meio escuro, a luz da lua ainda clareava um pouco o local. Mas aí, quando eu já estava quase no meio do caminho para chegar na minha residência, eu vi um motoqueiro passando de motocicleta pela estrada onde eu estava. E a uns 30 metros à frente, pelo farol da moto, eu vi rápido um animal de grande porte do outro lado da rua. Na hora que o motoqueiro passou por esse bicho, aquilo saiu do meio do mato e tentou pegar esse cara. Mas esse rapaz conseguiu desviar a tempo daquele animal, e ele saiu fora daquele lugar, acelerando mais ainda a sua motocicleta. E eu vendo tudo aquilo, me escondi de medo e preocupado, perto de alguns arbustos. E fiquei ali olhando para ver se essa criatura ainda estava naquele lugar, na beira da estrada, escondido. Mas o que ocorreu foi que eu não vi mais aquele bicho. E assim eu fiquei ali parado e agachado na vegetação, só olhando por perto aonde a fera apareceu. E eu ficava pensando que tipo de animal era aquele, pois para mim o que eu vi se parecia com um tipo de cachorro grande e de uma pelagem toda escura. Mas eu também não tinha absoluta certeza que era um cão. Mas com certeza parecia ser algo perigoso, pelo jeito que aquilo fez na estrada. Mas pela sorte do motoqueiro, aquilo errou seu alvo. No entanto, passou-se uns 5 minutos, e a área já parecia estar limpa e sem nenhum perigo, pois não vi nenhum sinal mais daquela criatura. E com isso eu saí do matagal e voltei para a trilha de terra e comecei a caminhar novamente. Mas depois de andar um pouco, eu ouvi um barulho perto de mim. E quando eu fui olhar para ver o que era, um vulto preto e escuro saiu do meio de alguns arbustos que tinham ali perto de mim. E aquilo veio pulando e me acertou. Quando eu fui tentar me levantar para correr, algo mordeu meu pé e não queria soltar. E com isso, eu peguei a alça da minha sacola, que tinha algumas ferramentas dentro,
e comecei a atacar na cabeça daquele vulto preto, que era de um animal enorme. E como tinha um martelo dentro dessa bolsa, a criatura rosnou de dor com as pancadas que dei nele, e dava um medo do rugido que esse bicho fazia. Nisso que a criatura me largou, eu corri em direção da beira da represa e entrei na água. E fiquei olhando aquela fera que me atacou. E eu fiquei mais assustado porque ele estava ajoelhado com as mãos na cabeça, aonde eu tinha acertado ele. E a sua posição que ele ficou não era de um bicho qualquer. E para minha surpresa foi que logo em seguida essa fera se levantou e ficou em pé, igual um homem. E eu não acreditava no que eu estava vendo bem ali na minha frente, pois com toda certeza para mim, esse ser era um lobisomem. Pois ele tinha uma cara de macaco com olhos parecendo duas luzes. E além disso, esse bicho tinha um corpo e braços parecido com a de uma pessoa. E as suas orelhas eram grandes, iguais às de um cachorro. E a pelagem desse lobisomem era bem escura e falhada. Mas uma coisa esquisita que eu notei nele é que as suas pernas eram tortas para trás. Aquilo tinha uma aparência de dar espanto. Além dessa descrição que eu faço dessa criatura, o que ele fez em seguir é que esse lobisomem ficou parado em pé, me olhando com aqueles olhos de fogo que expressava muita raiva. Mas esse bicho não tinha coragem de chegar perto das margens da represa para tentar me pegar. E pelo menos até essa hora eu estava em menos perigo. Enfim, depois de um pouco de tempo, esse lobisomem se agachou e ficou em quatro patas. E logo voltou para o meio do matagal de onde ele saiu, e não o vi mais. Mas claro que eu não confiei. Eu fui nadando pela beirada da represa até que eu pudesse chegar em algum local mais seguro logo à frente. Enquanto eu nadava e ia caminhando pela água, do nada, por um pouco de sorte, eu vi dois homens pescando em cima de um barquinho pequeno, ali pela represa mesmo. E assim eu comecei a ir mais rápido em direção deles nadando, para pedir ajuda. Mas logo eu parei e olhei melhor, e vi dois olhos brilhantes na escuridão. E eram os olhos daquele lobisomem. Eu percebi que essa criatura estava ganhando a movimentação daqueles dois pescadores. E o que eu fiz foi que comecei a nadar por debaixo da água e consegui atravessar e chegar perto dos pescadores. E a criatura só me viu quando eu já estava perto do barco. Portanto, deu um balão nessa fera. E nessa hora, aqueles dois homens se assustaram quando me viram nadando pela beira da represa. E porque também eu pedi ajuda para eles. No entanto, eu expliquei para esses caras o que eu tinha visto e pelo que eu fui atacado. E esses pescadores, vendo eu naquela situação de medo e assustados, eles acabaram me ajudando. E depois me levaram de carro até a minha casa. E aí eu consegui ficar um pouco mais tranquilo. E só dormi quando começou a amanhecer o dia. E já quando me levantei na parte da tarde, eu fiquei pensando no que tinha acontecido comigo. Pois depois que você vê um lobisomem, as coisas que você não acreditava, agora passa a acreditar e começa a ver o mal com outros olhos. O fato de tudo isso que aconteceu comigo, eu fiquei bem preocupado com esse lobisomem rondeando por perto das vilas, e que esse bicho poderia causar uma tragédia. Mas no outro dia, eu comecei a dar umas voltas de caminhonete com um vizinho meu, perto do local onde eu tinha visto o lobisomem, para ver se eu conseguia deter esse monstro de algum jeito.
pois vai saber se ele não ia aparecer de novo. Mas de repente eu vi um homem rondando por uma rua de terra, e eu fiquei preocupado com esse cara. Reparei a minha caminhonete do lado dele, e quando eu vi o rosto desse sujeito, levei um susto, porque a sua testa estava bem inchada mesmo, e um dos olhos preto, como tivesse tomado várias pauladas na cara. Eu perguntei para esse homem se ele não queria ir para o hospital, e ele disse que não. E eu acabei falando se ele não tinha visto nenhuma criatura estranha andando por perto, e ele disse que não. Eu expliquei para esse cara que eu tinha sido atacado por um lobisomem ontem, e que esse bicho ainda poderia estar rondando por essas matas. E se ele quisesse, esse sujeito poderia ir com nós até algum bairro seguro, para ele não correr o risco de ser atacado a qualquer hora se esse rapaz continuasse andando por aquelas estradas. E esse homem parecia ou pensou que nós iríamos fazer algum mal com ele, e o que ele fez foi correr de nós. Não sabemos o porquê esse rapaz fez isso, mas me pareceu bem estranho essa atitude dele. E pode ser que ele viu a espingarda que estava nas mãos do meu vizinho dentro do automóvel, e isso o assustou talvez. Eu e o meu parceiro deixamos esse rapaz para lá, e voltamos a fazer mais algumas rondas. E esse meu parceiro que estava comigo no automóvel me perguntou aonde eu tinha acertado as pancadas que eu dei na criatura com a minha bolsa com um martelo dentro. Aí eu falei que na região da cabeça, e que a criatura até acabou me soltando de tanta dor que sentiu. E foi nessa hora que meio que caí na real, que aquele sujeito com a testa inchada e com a cara quebrada seria um forte suspeito de ser o lobisomem. E eu estava tão fissurado de ver aquele bicho novamente, que nem tinha percebido esse detalhe que o meu parceiro viu. Bom, eu não posso acusar esse cara de ser o lobisomem. E ainda bem que não vi outro relato desse bicho na minha região. E nem um cara com o rosto inchado, eu não achei ele mais, pois eu iria começar a persegui-lo. Mas mesmo desse jeito, eu nunca mais vou andar a pé por essas trilhas ou estradas de terra, porque eu sei que essas criaturas chamadas lobisomem atacam as pessoas. E vocês, o que acham? Que aquele cara que estava com o rosto inchado poderia ser o lobisomem? Boa noite.